Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui MF3, Escola de Filosofia. O vídeo de hoje, Filosofia de Vida, é sobre uma apreciação geral aqui do canal e um vídeo longo, bem longo para os padrões de internet e rapidamente vocês vão entender o porquê desta opção que eu estou chamando aqui quase que de uma função Pro. Eu vou me dedicar a apresentar a estrutura do que eu estou desenvolvendo aqui no canal, e para isto o lugar, a forma como eu habitualmente tenho produzido fica um pouco diferente. A estrutura do vídeo hoje vai ser em 4 partes, fora essa apresentação, mas as 4 partes eu vou me dedicar a falar primeiro ao canal até aqui, como é que foi esse projeto e tudo mais. Vou recorrer tanto a um roteiro que eu fiz, anotações. Um segundo ponto, os conteúdos já prontos, portanto, falar um pouco de tudo que eu fiz aqui no contexto do canal, a recepção, as interações. Uma terceira etapa aqui do vídeo seria a nova fase do canal, que eu estou pretendendo imprimir uma fase Pro, digamos assim, né? E a quarta fase, a ideia de filosofia de vida, como eu tenho pesquisado e os encaminhamentos profissionais que eu tenho me preocupado, e que a fase do canal agora vai estar mais ligada a esta ideia profissional do que qualquer outra coisa. Portanto, o canal deve se preocupar mais com uma ideia de uma produção de conteúdo profissional e menos de um ponto de vista das pílulas e de outras questões. Muito bem, esses 5 primeiros minutos, portanto, serão dedicados a essa apresentação, e eu vou passar agora os próximos 15 minutos, mais ou menos, que é falar do canal em si. Agradeço sempre, esqueça de dar o joinha, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, e também de propor suas questões para nós, sem dúvidas, dentro da pertinência do projeto Filosofia de Vida e o contexto do ensino religioso no Brasil e da ciência das religiões. Sem dúvidas, apresentando suas questões de ordem mais profissional, eu vou, sem dúvida, ficar atento e sempre vou procurar atender este aspecto agora profissional do tema filosofia de vida, como eu vinha tratando até aqui. Muito bem. Os próximos, então, 15 minutos deste vídeo de 1 hora é um pouco fazer uma apreciação sobre um canal, sobre este canal especificamente, e uma reflexão mais alargada entre esse tipo de distribuição de conteúdo e a relevância desse processo nos dias de hoje, e uma série de questões reflexivas que eu tenho me colocado para o projeto a partir destas novas tecnologias e do que elas podem contribuir conosco ou não. Portanto, é uma apreciação do canal no sentido ainda não dos seus conteúdos especificamente, mas do que é esse objeto internet. Sobretudo para nós professores. Sobretudo para nós professores das humanidades, ou especificamente, no meu caso, professor de filosofia e, mais recente, ensino religioso. Bem, entrando, portanto, nesta seara, o que eu posso dizer é que nós começamos a experiência de fazer um canal e nós viemos de outra forma de atuação profissional, que é exatamente a forma tradicional, presencial, onde se tem alunos, se tem sala de aulas. No entanto, as disciplinas e o conteúdo ligados tanto aos campos de educação básica quanto no campo da educação superior universitária, se por um lado este instrumento facilita a entrega de conteúdos e nós, de um ponto de vista profissional, garimpando um pouco mais,
encontramos excelentes conteúdos de variados níveis, com variados tipos de pessoas. Como professor, a gente usufrui isto de um jeito nunca antes na história do conhecimento, da vida de estudos. Todos nós que somos professores temos a experiência de recorrermos à internet, recorrermos aos meios virtuais para auxiliar ao nosso trabalho. Então, esta é a perspectiva positiva. A perspectiva que a gente não aprendeu, ainda está aprendendo, é como organizar a nossa atuação profissional, que às vezes esses instrumentos têm retirado e modificado aquele lugar tradicional que nós tínhamos de trabalho. O canal aqui para mim, desde 2019, que a gente começa numa experimentação que é um aprendizado, que todos nós deveríamos, eu acredito, saber disso. Você não entra na primeira vez fazendo o melhor de si, você vai melhorando no processo. É uma outra forma de comunicação, é um outro meio de comunicação. E, portanto, eu começo isso em 2019, muito assim, sem o caráter que 4 anos depois, 3 anos e meio depois, eu tenho abordado esta ferramenta. Aprender a falar sozinho, aprender, porque aqui em última instância nós estamos falando sozinho, mas ao mesmo tempo é impressionante como, apesar de que a gente quando grava o conteúdo estamos falando sozinho, como que depois nós comunicamos com as pessoas e como o conteúdo que nós produzimos é um conteúdo relevante para as pessoas. Ao estilo do livro que a gente escreve e depois a pessoa tem ele em mãos e é totalmente desvinculado da pessoa que escreveu, por assim dizer, estão em momentos diferentes, a pessoa está com o livro em outra situação e o escritor está em outra. No entanto, há uma conexão entre você, eu, né, como leitor, e o livro, que é uma conexão, em última instância, que ao menos a gente projeta sendo uma conexão com o próprio autor. É claro que no contexto das reflexões sobre o livro, sobre a escrita, se diz que, da semiótica, se diz que o autor, né, teria morrido, segundo uma expressão aí de Roland Barthes, do contexto da semiótica, do estruturalismo. E aqui, de certa maneira, a gente vivencia um pouco isso. Mas é contraditório porque as pessoas interagem com o nosso conteúdo de modo... numa interação que não é uma coisa, digamos assim, aleatória, não é uma interação, é sempre uma interação personalizada. Então, isso é uma experiência que nesses 3 anos e meio eu aprendi a entrar em contato com ela. Eu já tinha a experiência de ter publicado livro, publicado artigo, mas eu digo que aqui ainda é um pouco diferente a interação com o público. Eu diria que o canal, portanto, tem esse aprendizado, essa escola de aprendizado. Centralizar, cuidar da luz, depois de um tempo, conseguir fazer roteiros para você poder se organizar enquanto fala. Então, para nós, profissionais de educação, seja da educação básica, do ensino superior, é um aprendizado que nem todos os colegas estão disponíveis para fazê-lo, e é compreensível por não estarem, estão em outras dinâmicas, muito engajados em outras dinâmicas, mas eu observei que o canal de um YouTube associado com o site, com conteúdo, é uma coisa nova que nós da educação não tínhamos enquanto professor, falar direto com os estudantes, ainda não tínhamos isso em perspectiva. Existem vários colegas que estão se dedicando a isso aqui na internet, no YouTube, sobretudo também em filosofia, também na área de ciência das religiões, mas todos nós estamos, por assim dizer, começando, comparado à história das pessoas mais jovens que estão já no uso dessa tecnologia, assim, entre 12 anos, mais ou menos já. E nós, professores, acabamos entrando um pouco mais forte nesse uso a partir do contexto da pandemia. Então o canal até aqui,
Ele foi e tem sido esse aprendizado, e eu diria que é um laboratório que a gente sempre vai revendo e requalificando, retomando. Eu diria assim, a gente tem a vontade de sempre de pegar o que foi feito e refazer novamente. Nós encontramos alguns erros na hora de nós nos expressarmos. Isso incomoda para quem, né, somos professores. E tudo isso eu já experimentei, por exemplo, falar segundo um texto, e aí, em definitivo, nós, da língua portuguesa, não falamos um tipo de português e escrevemos um outro tipo. É claro que podemos diminuir ou ter um tipo de exposição oral professoral, sem certas questões de uma linguagem muito coloquial, porém, mesmo sendo professores, o uso da fala tem uma dinâmica mais viva, mais espontânea, que se eu tivesse que ficar lendo, eu já tentei fazer isso, fica horrível esta experiência. Portanto, é aguentar esse aprendizado ao vivo e em curso e na interação, e é só assim que a gente melhora e que a gente aprende. É o que eu tenho observado no canal e em canais de outros professores, que eles foram aprendendo e melhorando. Depois vem alguns critérios de edição de vídeo, alguns aceleram um pouco a fala, porque quando nós estamos falando de modo corrente, a fala é mais demorada, é mais lenta, e aí as pessoas aceleram para ficar vídeos menores, porém com mais conteúdo. Então, aprender a fazer aquela parte dos capítulos, que aqui eu vou fazer de um outro jeito, porque eu ainda não sei fazer aquele jeito do YouTube. Eu vou colocar na descrição em qual tempo começa as 4 etapas deste vídeo, e se a pessoa quiser ver só uma dessas etapas, tudo bem. É claro que o convite, se você é professor de filosofia, sociologia, história, ensino religioso, o convite é prestar atenção em todo o projeto, em todo o vídeo, que você terá proveito. Uma outra questão importante é que o mundo da internet, num primeiro momento, nós viemos das aulas presenciais. E eu vim da filosofia, minha formação principal, ainda que tenho mais outras 2 graduações. A formação principal é a filosofia. Então nós estávamos habituados em aulas de exposição de 4 horas de duração, por exemplo, no mestrado. Você tem aí 2 horas de aula, no intervalo mais 2 horas. E sempre que tinha que fazer uma aula menor, de certa maneira a gente tinha uma dificuldade com isso. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar na educação básica, no ensino médio, com filosofia, ou de 5º ao 9º ano, né? Do 5º ao 9º ano, com ensino religioso, a ideia de uma aula que dure 55 minutos, 60 minutos, próximo a 1 hora, né, dependendo do estado. Aqui no Brasil temos uma ideia de hora-aula diferente. Mas, então vamos considerar 60 minutos de uma aula. Isso na aula presencial, nós professores sempre ressentimos porque é pouco demais para a gente poder trabalhar aquilo que tem de conteúdo dentro de filosofia, dentro de ensino religioso, baseado aqui nas ciências das religiões, que eu vou falar disso adiante. Então, porém o mundo da internet é um outro mundo, e é um mundo do tempo curto, do tempo que você tem que fazer em 5 minutos, em 3 minutos, e agora a ideia do Shorts, que é em 1 minuto, de outras redes sociais que não seja aqui o YouTube. E isto, foi toda a proposta que eu fiz sobre pílulas, por exemplo, estava neste contexto, e de certa maneira deu muito certo para o que eu queria fazer. Eu vou retomar no próximo tópico, que é o conteúdo já pronto. Porém, quando a gente pensa do modo profissional, esse tempo é pouco, né? Ele não dá para fazer desenvolvimento profissional propriamente do canal. Se eu quero conversar com profissionais de educação, profissionais de algumas áreas do saber, fazer vídeos de 15 minutos, a gente percebe que é pouco. É claro que
temos uma noção de que o tempo virtual é diferente do tempo presencial. Então, isso ainda continuamos aprendendo sobre isso. Eu ouvi uma vez o pesquisador Rudar Rissi, especialista, né, doutor, professor de pós-graduação em educação, dizendo que haveria uma hipótese, eu creio que ele disse nesses termos, num vídeo, que 15 minutos virtuais equivaleriam a 45 minutos presenciais. Eu pessoalmente ainda não tive acesso a estudos nesse sentido, e se você aqui, interlocutor, conhecer alguma coisa, eu agradeço a dica. Mas nós sabemos e sentimos, em termos hipotéticos, ainda em processo de elaboração, que o tempo virtual ele é um pouco diferente do tempo presencial. Seja porque a gente se dispersa mais e por uma série de outros fatores. E aí eu verifiquei, concluindo esse primeiro bloco de 15 minutos sobre o canal, eu verifiquei que existe a demanda profissional de produção de conteúdo. E aí eu sugiro que você, por exemplo, que esteja vendo o vídeo, faça isso num computador, sentado numa mesa de trabalho, para você poder aproveitar o conteúdo do vídeo e dos próximos vídeos que eu vou desenvolver. Eles terão essa perspectiva técnico-profissional, terá como desafio ser uma contribuição profissional para uma área profissional, e não mais a ideia do entretenimento, que já foi concluída essa fase, não do entretenimento, mas a ideia de introdução de ensino médio, uma introdução universitária nos trabalhos que foram feitos até aqui. Enfim, é isto. Acabando essa primeira parte de 15 minutos, eu convido mais uma vez você que ainda não se inscreveu, o joinha. Essas contas contribuem muito para a distribuição do conteúdo do canal, e para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo da forma que a gente pode fazer aqui no YouTube, que é uma forma aberta e gratuita para todos aqueles que profissionalmente estão procurando dar um passo além de ver simplesmente coisas não técnicas, não profissionais. Portanto, o canal vem até aqui sem essa preocupação, mas agora a preocupação do canal é exatamente falar de profissionais para profissionais, e os outros conteúdos estão aí à disposição sem nenhum problema. Concluímos essa primeira fase, vale aqui também um pouco de água. E eu vou passar para a segunda fase do conteúdo. Se eu pudesse aqui colocar um objeto, né? Mas no próximo farei isto, a segunda etapa aqui do vídeo, de 4 etapas, iniciando justamente agora. Essa segunda etapa aqui do vídeo, a pretensão a proposta é falar dos conteúdos já produzidos aqui no canal. Portanto, a partir de 2019, eu comecei fazendo de modo muito slow. 2020 também um pouco mais experimental, mas já utilizando um pouco mais de recursos. E eu creio que a partir de 2021 eu intensifiquei a produção, e num dado momento eu comecei a produzir conteúdo todos os dias. Portanto, eu vou comentar aqui todas as playlists, por assim dizer, que estão dentro do canal hoje e que você pode ter acesso, e eu vou organizar aqui para que neste vídeo você tenha acesso na descrição as playlists de conteúdos que eu montei aqui dentro. Mas eu vou falar aqui, eu creio que todas, que são as seguintes. As pílulas filosóficas, eu diria que foi o carro principal do canal. Eu percorri toda a história da filosofia até os nossos dias, e eu vou retomar um pouco esta questão aqui. Eu fiz uma playlist fazendo um intercâmbio entre filosofia e psicanálise, que eu chamei de terapia. Então, algumas reflexões que eu fiz e desenvolvi foram nesse sentido. Existe uma relação muito alegre ou profícua entre a filosofia e a psicanálise.
E eu procurei fazer aqui uma abordagem de fronteira com este conteúdo, sobretudo que era uma demanda que eu encontrei, que eu encontrava e de certa maneira continuo encontrando, mas que no contexto da pandemia ficou mais saliente e houve, digamos assim, interações em que as pessoas demandavam temas, tinham expectativas que eu abordasse de uma certa maneira alguns assuntos que eram, digamos assim, próprios dessa tema, ideia, terapia. Eu fiz uma playlist chamada Conhecimento e Desenvolvimento. Mais uma vez, a escassez de conhecimento das humanidades, sobretudo na educação fundamental, ensino médio, em que a distribuição dos conteúdos acaba não tendo o mesmo tempo, e segundo algumas teorias que são questionáveis como teoria, mas algumas em que você dá um privilégio, por exemplo, à matemática e português, sempre lembrando que essa história, eu sou de humanas e não sou de exatas, ou eu sou de exatas e não sei o básico de interação humana, isto que é um fenômeno próprio da nossa cultura brasileira e talvez norte-americana, não deveria, digamos, ser desta forma, né? Eu efetivamente sou de humanas, mas aqui estou me servindo de produções de outras áreas e enquanto pessoa nós temos à nossa disposição hoje, mais do que nunca, os benefícios de todos os campos do conhecimento. Então, se pessoalmente na minha vida eu tenho algum trauma com a disciplina e com os professores desta disciplina, isso não tem a ver propriamente com o conhecimento que estas disciplinas têm a ofertar para a vida social e os benefícios, etc. No entanto, a disposição na educação básica é uma disposição, tem sido uma disposição desigual, em que se privilegia a língua portuguesa e a matemática e algum outro nome que colocam, mas no fundo é matemática. E aí, nesse cenário que os jovens terminam o ensino médio, os jovens que não são os da classe média, que irão para a faculdade, a grande maioria dos jovens saem com demandas de ter acesso a um tipo de conhecimento e de relacionar esse conhecimento com a vida do mundo do trabalho, e foi a partir de demandas muito pontuais, sobretudo nesse setor mais de escritórios, onde se trabalha na modalidade de escritório, mas pode ser também em outras modalidades, mas pensando mais na ideia de um trabalho urbano, um trabalho que acontece nas cidades, eu desenvolvi essa playlist de conhecimento e desenvolvimento nesta chave, oferecendo temas e reflexões neste sentido. Uma terceira playlist é a ideia de formação maçônica, que, de certa maneira, o projeto teve lá no seu início, a sua primeira tentativa em torno deste tema. Porém, é um tema que ele é objeto de muitas polêmicas, de muito efeito de manada, que no geral é negativo. Pelo menos foi esta a minha experiência. Se eu coloco aqui no nome do vídeo, em algum ponto, a ideia de que maçonaria, o próprio YouTube já anexa uma nota sobre o tema, porque é um tema que tem sido utilizado na internet para práticas de estelionatário, para uma série de coisas nada desagradável. Mas a origem do projeto tinha como proposta ofertar percursos de formação pensando neste fenômeno social chamado maçonaria. E, como vocês poderão ver adiante, eu diria que a ideia, tanto na parte 3, que é a nova fase do canal, quanto a parte 4, na verdade, o balanço que eu tenho a apresentar é a abordagem profissional deste fenômeno e num sentido de propor roteiros de formação e de tratar este fenômeno numa perspectiva profissional. E vou daqui a pouco falar disso, mas por agora eu volto aqui de novo às playlists de conteúdos já produzidas aqui. Então, formação maçônica tem alguns conteúdos, em alguns casos eu deixei não listados, não públicos, né? Eles ficam não é bem escondido, mas não aparecem em quem acessa o canal de modo público, justamente porque
foram vídeos que é objeto de muitas especulações e tudo mais, por um lado, e para o outro, foram vídeos que eu fiz num outro momento técnico, e em alguns casos só tem o áudio. Eu nem mesmo coloquei a minha imagem falando. Talvez seja o caso de, em algum momento, eu regravar aqueles conteúdos, porém com a imagem como eu estou fazendo hoje, porque hoje eu tenho um aparelho muito bom que me ajuda a fazer isso. Mas essa playlist teve vídeos com muitas visualizações, mas todos os tópicos ficaram não visível, não listável, e as pessoas que têm acesso são pessoas que eu acabo enviando o link e as pessoas acessam esse link e aí ele tem acesso à playlist como um todo. Ainda uma outra playlist que eu fiz, e eu creio que está neste canal, ela está completa, foi uma playlist de filosofia da educação. Eu já atuei como professor, não só de educação fundamental, mas também na educação superior, e a minha experiência em ser professor em educação, em pedagogia, em licenciaturas, já me levou à reflexão da filosofia da educação. Então, uma playlist só sobre filosofia da educação, em que eu passo um pouco essa história do conhecimento entre filosofia e educação, especificamente pedagogia. Essa playlist, em algum momento, eu devo deixá-la aberta também, mas é também uma playlist que eu envio para colegas, professores, com quem a gente desenvolve trabalhos de formação. E aí, digamos assim, esta é a função desta playlist. Pois bem, eu retomo, depois de fazer essa lista enorme, a minha playlist principal, fundamental, que na verdade é a que teve mais interação com o público em geral e que para mim foi uma alegria poder fazê-la, que foi justamente a Pílulas Filosóficas. Todas as outras têm coisas assim que eu sempre retomo e acho muito oportuno. Por exemplo, na playlist terapia, recentemente eu estava vendo alguns vídeos e como que são oportunas e como, na verdade, essa ideia de terapia e na forma como eu falo, sobretudo na interação com a ideia de filosofia, inicialmente a ideia de filosofia clínica, mas depois a própria ideia de filosofia enquanto um professor que auxilia os indivíduos a trabalhar uma ideia de narrativa de si, ou de escrita de si, mas a partir do repertório temático dos autores, dos textos, dos livros clássicos da filosofia e não de outras referências, que, a meu ver, é também possível, mas a gente não domina tudo e o nosso domínio é mais a filosofia, e na filosofia é uma tradição mais anterior do que a gente imagina, a ideia de uma filosofia enquanto exercício de si. Esta ideia de filosofia enquanto poética, enquanto fazer, eu diria que foi uma perspectiva que quem inicialmente se engajou na ideia de filosofia clínica, depois acabou verificando que a filosofia clínica, segundo uma pesquisadora, a doutora Mônica Ayub, a filosofia não seria propriamente isso que estavam chamando de filosofia clínica, mas a filosofia seria esta assessoria pedagógica ao estilo da yoga, do professor de yoga, do professor de pilates. Nós teríamos aqui a filosofia também como esse serviço, essa prestação de serviço de orientação e de construção numa relação professor-aluno, professor-orientador, nesta construção desta escrita de si. Portanto, diferindo um pouco da ideia de uma terapêutica, mas muito mais numa poética. Pois bem, isso na chave da filosofia clínica. Na chave da filosofia, portanto, nós vamos perceber que eu vou aproximar essa ideia de poesia para os próximos trabalhos e não tanto na chave terapia como eu fiz. No entanto, tem vídeos ligados à playlist terapia que é muito pertinente para essa ideia de terapia, para essa ideia de escrita de si, né?
em que as pessoas, na verdade, estão procurando se engajar em leituras, engajar em diálogos ou interações, como nós vamos ofertar aqui no canal, em que a pessoa está preocupada em ter como horizonte de sentido um conjunto de possibilidades literárias, no caso, textos filosóficos, que vão servindo de referência para que ela possa interagir e, portanto, dentro dessa ideia de produzir uma narrativa de si, um sentido de si, nesse processo de interação, simplesmente não levando a vida sem cuidar desta dimensão. Então, de certa maneira, quase todas as perspectivas que eu desenvolvi faz essa conexão nessa perspectiva. No entanto, as pílulas de história da filosofia, para mim, foram as mais assim tranquilas de serem feitas, porque como professor é isso que eu sempre atuo, que eu sempre tenho desenvolvido majoritariamente, recorrendo a essa história da filosofia. Nesse sentido, você pode digitar na busca do canal temas filosóficos, o nome dos filósofos, que no geral você vai conseguir achar aqui dentro do próprio canal. Portanto, eu começo na Grécia Antiga, em que eu faço alguns episódios, mas sem dúvidas dando pinceladas sobre quem foram os pré-socráticos e a sua investigação sobre a física. É interessantíssimo porque o filósofo como Heráclito, por exemplo, que fala sobre a natureza e como que a natureza funcionaria, quer dizer, os métodos funcionais da natureza, e ele diz que a natureza ama se esconder. E essa é uma frase sintética, mas que quando a gente começa a desdobrar esta frase, nós vamos entender que ela retoma e aparece novamente no iluminismo, na filosofia moderna, na filosofia da natureza, que é a ideia de filosofia da física, e está por detrás de tudo isso. Então, antiga, eu fiz esses pontos entre os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles. Passei um pouco pelas escolas helenísticas, que são fundamentais para a ideia de filosofia de vida, como eu e outros pesquisadores, como Pierre Hadot, pretendem desenvolver. E fui fazendo pontos, até chegar nos nossos dias, com coisas muito marcantes, seja no período medieval, seja no período moderno, seja no período contemporâneo. Eu creio que eu cobri os grandes nomes em geral. Faltou um pouco, talvez, os autores mais recentes. Por exemplo, Foucault, eu não me lembro de ter feito. Heidegger, eu provavelmente fiz algumas coisas por cima. Porque aí eu comecei atendendo outras demandas e outras demandas surgiram. E eu acabei diversificando as playlists, porque as demandas eram muito pontuais. Por isso que eu tive que fazer algo sobre conhecimento, sobre terapia, etc. Então essa é a segunda parte, os conteúdos já prontos do canal. Agora nós vamos para a terceira parte do canal, que é justamente a parte de a atual fase do canal. Qual é o atual momento do canal? Mais um pouquinho aqui. E pronto, vamos lá, começando essa segunda etapa aqui do canal. Mais um pouco de água. A nova fase do canal, eu tenho para mim alguns desafios. Primeiro, que é produzir menos conteúdo, menos títulos, porém, títulos mais elaborados e com um tamanho de duração, não mais preocupado apenas com uma ideia de agradar o público em geral, mas um material que é direcionado a quem procura profissionalmente referências em algumas áreas do conhecimento. Não será em todas as áreas, não é possível. Às vezes nós citamos áreas correlatas, áreas próximas, nos servimos, por assim dizer, né, de produções provenientes de outras áreas, de outras disciplinas, sendo mais específico,
num primeiro momento, para depois pensar até mesmo em outras áreas. As disciplinas das humanidades, né, como sociologia, antropologia, história, filosofia, mesmo a teologia cristã, e mais recente a nossa dedicação à pesquisa em ciência das religiões, que de certa maneira se compõe em diálogo exatamente nessas disciplinas interdisciplinar, dentro desta área que a gente chamaria de humanidades. Talvez um pouco menos em algum momento, tenhamos que lançar mãos de outras áreas, mas que continua tendo pontos de contato, como ciências sociais aplicadas, que às vezes aparece como uma área diferente desta área de humanidades. Mas o foco do canal será exatamente essa questão do oferecer conteúdo mais qualificado para profissionais que estão interessados em se qualificar. E nesse sentido, em partes, nossa produção vai estar muito mais preocupada com esta perspectiva. E só eventualmente nós vamos alimentar um pouco mais as pílulas, pensando no público mais juvenil. Não quer dizer que nesta fase profissional nós não tenhamos uma perspectiva de estar interagindo com outros profissionais, e é claro que o tema pode ser, sem dúvidas, a juventude, a educação básica. Então, ficar atento que às vezes pode aparecer desta forma, por exemplo, como trabalhar a questão de linguagem com crianças em espaço de educação formal, ou em espaço que não é propriamente da educação formal e que é possível ser tratado de temas, porque o fenômeno religioso ele tem uma presença hoje na esfera pública, na esfera das sociabilidades, que demanda profissionalmente alguém que ofereça algo nesse sentido. Então, podemos aqui ter como objeto uma apreciação de uma atividade juvenil, mas a chave é exatamente a conversa com outro profissional que também vai trabalhar esses desafios e não diretamente já a atividade voltada para este público. Eventualmente a gente pode fazer isso, mas a preocupação é mais esta, justamente para produzir um referencial de conhecimento, compartilhar esse referencial e, no meu caso, também aqui construir, não no sentido de laboratório das áreas de ciências biológicas, porque quando a gente fala de laboratório a gente pensa nisso, mas para a gente construir um laboratório social que tem outra dinâmica, que tem outra ética. Então a perspectiva é mais dessa interação laboratorial das ciências sociais, das ciências humanas, e portanto uma coisa mais preocupada em ser espaço e etc. para isso. Sem dúvida, nesta fase, o que nós detectamos é que, eu fiz aqui, né, algumas anotações. Primeiro, o desafio para nós profissionais da educação de entendermos que essa tecnologia é uma tecnologia que faz a diferença profissional hoje, ela pode ser utilizada para fazer essa diferença. Depois, enquanto profissional, como nós podemos pensar essa tecnologia para oferecer um conteúdo ligado à chamada às humanidades, que é fundamental para a juventude. Todos nós que trabalhamos com este aspecto das humanidades, como técnico de educação e outros profissionais com seus campos específicos, como a psicologia, por exemplo, e todos nós que somos professores de humanidades, nós sentimos profundamente que o espaço da educação formal é pequeno e não é suficiente, ainda que é fundamental ele continuar existindo, e é importante que o que existe não deixe de existir. Mas nós percebemos a falta e a demanda que a juventude tem. E nesse sentido, essa será uma perspectiva desse canal. Portanto, conversando com outros agentes,
no contexto de algumas comunidades religiosas, a gente usa a expressão agente de pastoral, que tem por perspectiva trabalhar com a juventude. As experiências que eu tenho, sobretudo do contexto maçônico e também de um contexto de igreja católica, é que está cada dia escasseando quem se dispõe a se dedicar um tempo na formação da juventude. Seja de modo amador, que eu vou retomar daqui a pouco, seja de modo profissional. Nos anos 80 e 90, a atuação de modo voluntário, mas também de modo profissional, da figura que promovia atividades de formação da juventude, eu diria que isso hoje se escasseou muito com uma ideia, por exemplo, de entretenimento, com uma ideia mesmo de comunidade religiosa que não preconiza a ideia de o jovem ter um espaço para ele construir a sua narrativa. Eu tive essa vivência e todos aqueles que tiveram esse espaço, esse lugar para essa vivência, sabemos, portanto, que a educação formal hoje em dia tem muito pouco a oferecer. A educação formal básica tem uma concentração, uma preocupação específica que é entrar nesta ou naquela universidade, que no geral compromete muito. E sempre é um espaço secundário, esse espaço dessa formação dos aspectos de humanidade das pessoas, dos indivíduos, mas especificamente dos jovens. Então a gente percebe que há uma lacuna e, enquanto perspectiva profissional, conversando, sempre retomando isso, de profissional para profissional, este é um dos temas que eu vou apresentar nesta fase que eu chamo aqui de fase profissional do canal. Uma coisa que para nós é muito terrível é a abordagem oral e a abordagem escrita. Primeira experiência lá no início do canal é terrível ver a si mesmo. Falando, ouvir a própria voz é um negócio que não é simples e eu observo que todos nós passamos por isso. Ouvir a própria voz e ouvir a si mesmo. No aspecto mais oral, que é o ganho que a gente tem aqui como se fosse uma conversa, e de fato é uma conversa, o nosso português é um pouco diferente do português da escrita. E quando nós estamos pensando em área profissional das humanidades, esse desafio aumenta, porque existem certas sutilezas que me parece que ficam muito mais bem estabelecidas, muito mais bem articuladas em um texto escrito. E nesse sentido, o site amf3.com.br vai ser essa referência, continua sendo essa referência de espaço para textos sistemáticos em forma de artigos, sobretudo, e com uma preocupação a cada dia profissional na produção destes materiais técnicos. E aqui no vídeo a experiência é outra. A experiência aqui do vídeo, gravando, sempre aparece o cachorrinho, né, para pedir para abrir a porta ou bater em alguma coisa. Mas a perspectiva da oralidade aqui dos vídeos, ela tem uma outra dinâmica. Eu já tentei aproximar o texto falado, aproximar a fala do texto escrito e não dá certo. Portanto, vamos continuar nesse desafio de tentar, obviamente, produzir uma apresentação oral que seja realmente oral e que seja capaz das pessoas poderem acompanhar. Obviamente que nessa dimensão de tempo é só para profissionais e pessoas muito dedicadas, não é um conteúdo que está na expectativa de comunicar-se com gente não profissional. Então, a oralidade vai manter esse ritmo, mas complementa ela os textos propriamente. Tudo isso que eu estou, por exemplo, apresentando aqui é parte de um projeto escrito, de trabalho, de pesquisa, que irá produzir uma tese de doutorado. Tem produzido artigos, tem produzido comunicações, então são vários estágios da produção. A oralidade é uma,
aí uma escrita comunicativa, de comunicação, ela é menor e tem um estágio diferente. Depois isso pode virar um artigo, depois pode virar parte da tese, que é a ideia de um livro articulado. Portanto, o site continua cumprindo essa função dele nesse sentido. O que eu tenho mais a dizer sobre essa fase do canal é a adição de uma reflexão mais profissional, que vai contar também, eu tenho isso como perspectiva, em trazer pessoas para que a gente possa conversar aqui no canal sobre temas profissionais, que implica um roteiro, obviamente, de conversa qualificada, mas que dinamiza e não fique apenas eu falando, sobretudo pesquisadores da área de ciência das religiões, com quem nós temos construído uma rede de relações, de amizades e, sobretudo, de pesquisa. Então, essa fase do canal, vamos começar a pensar em atividades do tipo aqui também. Uma outra reflexão que não poderia faltar nessa fase de pensar profissionalmente é trazer também para o canal, eventualmente, pessoas de outras áreas, das áreas de tecnologia, que auxiliem a nós pensarmos esse novo cenário profissional de atuação. Nem todos nós, digamos, usufruímos certo benefício do mundo virtual, é um número pequeno em consideração a todos os trabalhadores aqui do Brasil. No entanto, o mundo eletrônico, como a gente dizia nos anos 90, o mundo virtual, ele é um instrumento que cria situações, infelizmente, de precarização, mas ele cria também situações de trabalho que não são, digamos assim, ruins por si. A possibilidade hoje em dia de partilhar conhecimento e de adquirir conhecimento é algo que a gente nunca tinha visto na história da humanidade. E isso não é negativo, isso é positivo e muito positivo. Então, poder debater com profissionais que sejam também das tecnologias, o famoso tecnólogo da informação, engenheiros de software e tudo mais, eu creio que contribui muito para nós, que somos das humanidades e que precisamos encarar de modo profissional os meios virtuais. Eu sou partidário de que esses meios eles não eliminam certas práticas profissionais, ele não deve eliminar o encontro entre pessoas, mas eu sou daquele que compreende que estes meios amplificam a capacidade de podermos partilhar, saber e também de absorver, que nós, que somos da geração que nascemos na máquina de datilografia, temos muito a partilhar, sobretudo. E temos, obviamente, em aprender, mas sobretudo também em partilhar. E nós não debatemos e pensamos honestamente quais são as estratégias profissionais. A gente sempre fica em perspectivas que eu julgo, às vezes, muito amadoras. E esta é uma perspectiva da fase atual do canal. Ser profissional aqui não é só no debate, que é o objeto do quarto tópico, mas é compreender que hoje, para nós sermos profissionais, nós precisamos dominar uma estrutura de tecnologia importante. Pois bem, terminamos mais um bloco de 15 minutos, cronometrado, e a minha proposta agora é começar a última fase do bloco, que é a abordagem da filosofia de vida e a interseção desse tema com uma sociabilidade baseada em filosofia de vida chamada maçonaria. Então, dizendo de outro modo, a quarta parte e última parte desta aula é tratar sobre o tema da filosofia de vida, especialmente a interseção deste tema com a manifestação social propriamente dita, ou uma manifestação, melhor dizendo, social possível desta perspectiva teórica, temática, que é a filosofia de vida. Aqui uma pontuação muito importante é que esta abordagem, portanto, profissional faz parte das minhas pesquisas em doutorado em Ciências das Religiões
e, para mim, é a parte constitutiva da face chamada profissional da minha pesquisa. O meu objeto de pesquisa pretende oferecer para uma comunidade interessada alguma contribuição qualificada a partir de um desenvolvimento teórico orientado, supervisionado por professores, em que eu entrego, portanto, uma tese que é composta disto. Então, a abordagem profissional que o canal pretende imprimir nas suas próximas produções está intimamente ligada a esse desafio que eu tenho profissionalmente. De certa maneira, todo o passado do canal, ele foi criando situações que agora eu tenho articulado ela para que ela possa acontecer aqui. Então, a playlist de terapia, os temas que eu começo a tatear nessa playlist, de certa maneira eu tenho tratado agora sobre a ótica da poesia, que é um termo técnico, não é da filosofia exclusivo, mas é um termo que é da linguística, sobretudo, né? Da semiótica, da filosofia da linguagem, que pretende dizer de um tipo de fazer humano. Um fazer que seria propriamente humano, diferente, por exemplo, da techné, que é um tipo de ars poética, um tipo de fazer. Esta arte aqui, que é a poética, portanto, é um fazer nesse sentido. Em algum lugar no nosso site já está, em breve, já tem coisa sobre poesia, em breve teremos artigos publicados em revista, e aí eu vou colocar o link. Então, de uma maneira bem interessante, eu tenho abordado isso. Pois bem, nessa perspectiva de poesia, de fazer, poderemos perceber uma certa aproximação com um conceito de terapia psicanalítica. Nós temos um certo conhecimento, um certo acompanhamento do processo da psicanálise, mas a nossa apreciação maior e a nossa dedicação caminha mais para essa ideia de poesia. E aí, o amarre com essa parte 4, que é abordar um fenômeno específico, uma perspectiva profissional para esse fenômeno, a grande pergunta orientadora desta quarta fase aqui é mais ou menos assim: se eu penso a ideia que filosofia de vida é viver segundo uma filosofia, eu estou pensando numa prática. E esta prática, para que ela não seja uma prática que a gente chamaria de ideológica, o tema da ideologia é importante, ela tem que ser baseada numa ideia de poesia. E esta ideia de poesia, a forma de nós, por assim dizer, acessarmos esse tema, compreendermos ele, passa por, seja lendo poesias, os clássicos da poesia, lendo os clássicos da literatura em língua portuguesa, em outras línguas, pensando aqui na língua portuguesa. E também nós vamos encontrar esses temas no âmbito da filosofia. Ele não é um tema, digamos assim, em termos histórico-temporal, ele tem uma origem naquilo que a gente poderia chamar, e podemos chamar, de filosofia e de filósofos. Porque, mais uma vez, o que é viver segundo uma dada filosofia? É exatamente um tipo de fazer. E aí a gente pode deixar a palavra filosofia um pouco de lado, filosofia de vida, e adentrar no tema e pensar que as atitudes que eu engajo ou não são fazeres. E a natureza desse fazer é, digamos assim, encontra correlatos na literatura sobre o nome poesia. Sobre esse debate poesia, poética, nós vamos encontrar aí, então, isso que é o núcleo mais estruturante do tema filosofia de vida. Portanto, o desafio ou os desafios que nós pretendemos tornar temas de conversas e debates
é exatamente se eu pego filosofias de vida, pego onde que isso se manifesta, então eu encontro fenômenos sociais que se baseiam em filosofia de vida. Na minha perspectiva, na perspectiva de uma área do conhecimento organizado pelo governo brasileiro, sobretudo referente à CAPES, nós temos uma área de conhecimento que chama 44, e esta área tem duas disciplinas, por assim dizer. Tem a teologia, que por volta de 2016, se não me engano, ou 17, houve uma regulamentação curricular do que seria um curso de teologia, ou aqui no Brasil, ou de como se deve estruturar. Eu acho que é mais de como se deve estruturar um currículo de teologia, porque aí você vai se perguntar, mas e a minha teologia está contemplada nesta referência legal? Até certo ponto está, porque na verdade não tem o que é a teologia, mas uma estrutura em que tem um conjunto de conhecimentos básicos de ciências sociais e humanas e de conhecimentos acadêmicos, produção científica e tudo mais. E existem os espaços para que aquela tradição religiosa ou de filosofia de vida pudesse organizar a sua formação em teologia. Então, isso acontece em 2017 e depois, mais recente, com a ciência das religiões. Também nós temos uma organização técnico-acadêmica do que é essa disciplina chamada ciência das religiões, que não é ensinar um pouquinho de cada religião, não é ensinar a minha religião sobre a religião do outro, é uma abordagem científica que se vale de repertórios de áreas científicas, desde da semiótica, enquanto linguística, e da linguística propriamente, aplicada às chamadas linguagens da religião, a antropologia, a história, a estatística. Então é um campo que se forma e se define e que também tem a oferecer algo, digamos assim, do ponto de vista profissional. Mas nesses dois casos, e é isso que eu quero desenvolver, nós temos a seguinte situação. Nós temos o profissional destas áreas, supomos então que quem formou no curso de teologia é um teólogo, um bacharel em teologia, e nós temos também o cientista da religião, que, portanto, também lida com um fenômeno religioso numa perspectiva diferente do teólogo e da teóloga, mas que são profissionais. E, ao mesmo tempo, nós temos o fenômeno de que, tanto nas comunidades religiosas, quanto nas comunidades baseadas em filosofia de vida, nós temos o quê? Uma esfera em que as pessoas se dedicam a essa atividade no seu tempo livre. De certa maneira, de uma forma amadora. No meu caso específico, portanto, eu escolhi um fenômeno que chama-se maçonaria, que é amplamente presente no território brasileiro e amplamente conhecido até certo ponto, conhecido no sentido de as pessoas ouvirem falar alguma coisa. Se o que as pessoas ouvem falar e o que elas desejam e o que elas falam sobre este fenômeno coincide com o fenômeno, isso é uma segunda coisa. E um dos motivos desse canal e de todo o projeto também está por esse problema. Então, o aspecto dessa quarta etapa aqui da nossa videoaula é verificar e desenvolver e promover reflexões que tenha como pano, como tema, e em ciência a gente chama de problema. De um lado nós temos, portanto, um fenômeno social que acontece majoritariamente de modo amador, que acontece no tempo livre das pessoas, portanto não é uma atividade profissional, e de outro, o cientista da religião, que é um profissional, professor, pesquisador, que são profissões, e como que esse pesquisador pode contribuir
com este fenômeno. Isso tem uma série de implicações éticas, por exemplo, de respeito às dinâmicas, de respeito às suas histórias, e o desafio de exatamente propor algo que consiga produzir uma ruptura no sentido de estas atividades poderem adicionarem na perspectiva da ciência das religiões, portanto, numa perspectiva que lida com a ideia de sentido e de um sentido que vai além digamos assim, de um espectro, que é a razão. Então, o sentido, a produção de sentido que a filosofia de vida se propõe a estudar e a promover, nesse ponto ela se aproxima de tradições chamadas ocidentais monoteístas religiosas, porque elas também atuam no espectro que não são, ou que não é o espectro da razão. A gente chamaria isso de logos. Então, essa percepção da filosofia, que é desenvolvida por filósofos como Pierre Hadot, chama a atenção sobre isso. Essa perspectiva é que, de certa maneira, alimenta a ideia de filosofia de vida. E o profissional, então, de filosofia de vida, como é que ele pode aportar a uma comunidade que se baseia em filosofia de vida aspectos e contribuições que seriam da ordem profissional? Fazer essa diferença sem, obviamente, querer eliminar a ideia de que as pessoas possam continuar se dedicando a uma sociabilidade no seu tempo livre e não de modo técnico profissional. A gente verifica que no interior destas sociabilidades já existe aportes profissionais de outras profissões. Então, no caso específico, por exemplo, da maçonaria e de qualquer outra sociabilidade baseada ou que se assemelha a esta, o prédio onde se reúne não é feito por alguém que não entende de construção e que se dedica à construção só em tempos livres. É claro que ele é feito por alguém que é profissional. Na esfera mais assim burocrática, o estatuto de uma loja, de uma potência maçônica, não é feito por alguém, por um filósofo como eu, mas por um advogado, um administrador de empresa, um contador, ou mesmo a contabilidade. Então, de certa maneira, já existe o aporte profissional de outras áreas nessa sociabilidade específica. A coisa que não é fácil de encontrar, e mesmo se existe, é muito localizado, a gente não encontrou ainda, espera encontrar, é exatamente um aporte, e essa seria a grande novidade, da ciência das religiões para este fenômeno baseado em filosofia de vida. Lá atrás eu comecei falando das áreas e eu chamo a atenção novamente que dentro da área 44, portanto, nós temos temas de pesquisa. E dentro desses temas de pesquisa, entre ciência das religiões e teologia, nós temos em vários pontos a ideia de filosofia de vida. Eu queria chamar a atenção para isso. Portanto, a filosofia de vida ela entra dentro desse campo profissional de produção científica de várias formas, mas entra de forma registrada legalmente. Filosofia de vida é objeto de pesquisa formal deste campo de conhecimento legalizado, estruturado no modelo aqui do governo brasileiro a partir da CAPES. Portanto, já em conclusão, este é o grande desafio aqui do canal, de aportar reflexões e contribuições e funcionar como laboratório nesse sentido de interação. É tudo isso. Muito obrigado e até uma próxima vez.